Olá, queridos irmãos e amados, vamos dar continuidade às exposições bíblicas diárias que nós temos feito na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 2, eu estarei lendo o versículo 15 que diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Queridos irmãos e amados, o apóstolo Paulo faz uma narrativa concernente a alguns indivíduos que são algozes da teologia bíblica. Essas pessoas são seguidoras da lei mosaica, de uma crença que aplicava-se então a salvação, ou atribuíam a salvação pela guarda do sábado, pela comida, questão dietética, a guarda das festas anuais, a circuncisão. A salvação procedia a partir desses pressupostos. Essas pessoas, elas têm o evangelho como uma seita, e eles começam agora a perseguir os cristãos. E não é da agora do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer no versículo 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas. Na época, o judaísmo tinha a lei mosaica, essa crença nos dogmas mosaicos, como a religião oficial em Jerusalém. Logo então, qualquer outro segmento religioso era visto como adversária e eles procuravam aniquilar, matar, destruir. É sempre assim, né, irmãos? Uma pregação, um evangelho, uma crença, meu irmão, baseada na violência, ela não provém de Deus. Quando você vê uma pessoa querendo defender a sua ideologia de crença debaixo de violência, é bem lógico que esse ensino ela não provém do Senhor. E o judaísmo fazia isto, o judaísmo oriundo da lei mosaica. Eles mataram muitos profetas. Aí Paulo diz que eles mataram até o próprio Cristo, porque na verdade, quem prende Jesus Cristo, quem mata Jesus Cristo, é exatamente a crença mosaica, a crença nos dogmas da lei mosaica. Por que eles mataram Jesus Cristo? Porque Jesus se intitulava Deus, porque Jesus fazia milagre, porque Jesus falava que ele era Senhor do sábado, porque Jesus Cristo dizia, como ele diz em João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo então, Jesus está dizendo que a salvação é nele e não na lei mosaica. Por isso, os judeus traíram Jesus, os judeus mataram Jesus com o auxílio da política romana. Os judeus traem Jesus, entregam para os romanos e os romanos executam Jesus, mas a razão de Cristo morrer nós sabemos que foi para remir os nossos pecados. Mas o que levou tudo isto a acontecer foi pelo viés político, foi por viés religiosa do povo judeu. Também, irmãos, é bom considerarmos que muito antes Paulo era Saulo, e como Saulo ele foi perseguidor também do cristianismo. Ele matou cristãos. Saulo perseguiu a igreja. Os irmãos devem lembrar em Atos dos Apóstolos a narrativa ali da conversão de Saulo para Paulo, né? Quando ele se converte ali naquele caminho de Damasco, quando ele ia pegar os cristãos, o Senhor vai dizer: olha, você vai sofrer muito pelo evangelho. Meus irmãos, quem diria, né, que um homem de tamanha envergadura de conhecimento, né, tamanha envergadura acadêmica, um homem que era doutor da lei, um homem que tinha acesso, ele tramitava, né, no que era chamado de ostentação da época, da purpurina, né, aquilo que era a classe social mais elevada. Então Paulo era um homem intelectual, era um doutor. Quem diria que esse homem um dia seria salvo? Meus amados, quando nós pensamos nisto, isso tem que nos fortalecer o coração de sempre orar por esta pessoa. Talvez esse viciado em drogas, esse viciado em bebida,
essa pessoa de alta periculosidade na sociedade, sabe, pessoas que aos nossos olhos nós achamos que elas nunca irão se converter. Também você olha e fala assim, rapaz, aquela pessoa é muito incrédula, aquela pessoa é muito má, eu não vejo essa pessoa saindo dessa vida que ela está. Ore a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz, primeiro dos judeus e também dos gregos. Então, meus irmãos, nós não vamos converter as pessoas, mas nós vamos orar para que Deus converta, para que Deus mude. Continue orando. Pastor, eu tenho orado 2 anos, 3 anos. Ore até o dia em que você tiver fôlego. Quando você se exaurir todas as forças e daqui partimos para a glória, não podemos mais orar. Mas enquanto você tiver vida, ore por esta pessoa. O apóstolo Paulo hoje é um expoente da teologia bíblica, desbravou a Ásia Menor, agora está na Europa, pregando o Evangelho, um homem que vai dizer que não tem a vida dele por preciosa. Por que isso aconteceu? Porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então o versículo 15 diz, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Essas pessoas, meus irmãos, que saem com violência, que saem destruindo as pessoas por uma ideologia própria, ela não provém de Deus. Nenhuma justiça que provém de Deus vem incluído, irmãos, vandalismo. Vem, meus irmãos, embutida de violência, de morte, de sofrimento, de ações que escraviza. Isso não provém de Deus. O que provém de Deus, meus irmãos, o que é orquestrada pela vontade de Deus, ela vem de maneira que edifica, que converte, que ajusta. A gente nota isso. Então, se de repente você procura defender a tua crença, o que você crê, com violência, com afronta, com vandalismo, isto precisa ser revisto. Paulo diz assim, e não agradam a Deus. De fato, não agrada o Senhor. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Quem convence é a palavra. Se você um dia vai falar com alguém sobre o Evangelho, fique no âmbito do diálogo, da confabulação, que seja até uma discussão, mas uma discussão intelectual, aonde a palavra do Senhor seja proferida com tanta translucidez que aquele e aquela pessoa possa entender de fato o que é o Evangelho. A violência nunca será, meus irmãos, um viés de mudança. A Bíblia vai continuar dizendo, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Esses judeus que mataram cristãos, esses judeus que mataram o profeta, esses judeus que mataram Jesus, eles se tornaram adversários de Cristo, meus irmãos. E o que o Senhor faz com aqueles que são adversários dele? A Bíblia diz que aqueles que não se convertem, Deus vai castigar. Então, você que está ouvindo esse estudo bíblico, se comporte de maneira que Deus seja louvado. Dentro de casa, abre parênteses. Às vezes nós como cristãos, irmãos, somos tão violentos, né? As palavras violentas. Nós somos insensíveis, né? Você vê tanta briga, gente falando que é crente, mas é violento, é áspero na palavra, é uma pessoa agressiva. Você, com esse comportamento, você se torna adversário de Cristo. Se de repente, em alguma área da sua vida, você nota que tem te prejudicado no comportamento com a sua família, no comportamento com seus amigos, no comportamento no trabalho, procure mudar. Vírgula. Você jovem, você adolescente, como que você tem se comportado com seus pais? Tanta violência, desobediência, você não reconhece os esforços que os teus pais têm feito até então para te criar, para te dar o alimento, a casa onde você mora, a roupa que você veste, te ajudar
na educação, te colocando no colégio, orando por você. E para que tanta violência? Para que tanta oposição contra esses que são os seus pais? Dessa maneira, você se torna inimigo de Deus. O Senhor nunca será a favor da violência. O Senhor nunca será a favor, meus irmãos, do vandalismo. Fecha parênteses. Esses judeus se tornam, diz o apóstolo Paulo, adversário. Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Pessoas que continuam vivendo debaixo do pecado, da ira, da marginalidade, que é orquestrada pelo mal, virá a ira de Deus. E Deus vai punir. A Bíblia diz que serão lançados no inferno, serão lançados no lago de fogo. Por isso, meus irmãos, se você deseja, você que me ouve, se você deseja viver uma vida que satisfaça a vontade de Deus, uma vida que te torne uma pessoa inclusa dentro de uma grei, dentro de um sistema que o Senhor seja agradável no seu comportamento, procure mudar, porque a ira de Deus virá. Um dia o Senhor castigará todos os nossos pecados. Meu amado e querido, obrigado pela sua atenção e que neste dia, que nesta noite, que nesta manhã, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse estudo bíblico, você esteja fazendo uma reflexão da sua vida e busque mudança. Não se torne adversário de Jesus Cristo, porque a sua derrota é certa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.